Shalom, igreja. Oh, Deus lindo e poderoso. Oh, aleluia. Ai, Jesus. Pai poderoso, Deus. Louvado seja o teu nome, Pai. Irmãos, o Senhor está aqui. Você pode glorificar Deus por isso? Eu tenho certeza, irmão, no meu espírito, que eu vim aqui só para dividir um pouquinho do pão, um pouquinho do fogo que o Senhor tem compartilhado comigo, sabe? Já há tempo. E eu não consigo falar sobre outra coisa. E eu sei que é o Espírito Santo que tem enchido o meu reservatório, sabe? Eu sinto que de tempo em tempo Ele enche o meu reservatório, pastora Kate, com alguma coisa nova. E até que isso seja derramado da maneira que Ele quer, aonde Ele quer. Sabe, esse reservatório não enche novamente. E eu sei, queridos, que tudo aquilo que aconteceu até aqui, sabe, foi o Senhor traçando tudo, preparando tudo, para que a gente pudesse ficar mais atento para ouvi-lo. Sabe, a gente gasta muito tempo ouvindo muitas coisas, muitas vozes. E às vezes a gente tem muito pouco tempo para ouvir a Deus. E uma coisa que eu pedi ao Senhor hoje foi: Senhor, nos dê olhos espirituais, a tua igreja, visão espiritual, audição, visão. Porque aquilo que a gente não vê, a gente não ouve, a gente não entende, a gente não compreende. Se a gente não compreende, a gente não entra no processo, a gente não vive. Mas eu sei que o Senhor está aqui esta noite. E eu gosto muito de falar sobre coisas espirituais, sabe, querido? Eu me identifico muito em falar das sombras das coisas espirituais. Eu não sei se você sabe, mas tudo aquilo que acontece aqui no nosso natural, você está me vendo, você pode me tocar, você pode ouvir a minha voz, mas você não sabe onde está o meu espírito. Tudo que acontece aqui no nosso mundo natural é porque de alguma forma já está acontecendo, já aconteceu aqui no mundo espiritual. E às vezes a gente ora, a gente perde tempo, né, orando e não entendendo, não compreendendo. E a gente fala assim: Senhor, mas por que tem aumentado a violência? Porque a guerra, irmãos, no céu tem se intensificado. Nós estamos, irmãos, indo para o fim, para os últimos dias da igreja. Então, se a guerra aqui, irmãos, nas regiões celestiais tem se intensificado, aqui é um reflexo daquilo que está acontecendo aqui. Não foi diferente. Desde lá do começo de Gênesis 3, eu não vou ler porque essa não é a palavra, mas me veio agora a memória, que lá em Gênesis 13, a terra começou, depois do pecado de Adão, a produzir espinhos e abrolhos. E por que a terra, que era limpa, começou a produzir espinhos e abrolhos? E espinhos e abrolhos, irmãos, na Bíblia,
significa separação, significa impedimento para a comunhão. A terra, ela começou a produzir justamente o que Adão, que veio do pó, estava produzindo depois do pecado. A terra respondeu aquilo que Adão estava vivendo espiritualmente. E aí o Senhor está nos trazendo uma responsabilidade, irmãos, que tudo aquilo, irmãos, que no mundo do Espírito, tudo aquilo que espiritualmente nós estivermos vivendo, é aquilo que é ao nosso redor. Ah, mas por que está me acontecendo isso? Porque no nosso espírito já aconteceu. Ainda que você não note, ainda que você não saiba, ainda que você não tenha entendimento. É por isso que a Bíblia fala que a criação, ela geme a manifestação do Filho de Deus. Porque quando o Filho se manifestar, ele vai parar de pecar. Ele vai voltar a ter comunhão com Deus. E aí a terra vai voltar a produzir, porque vai voltar também a ter comunhão com o homem. Ah, Senhor, pelo teu Espírito, Pai. Senhor, eu entrego, Senhor, esta noite, Pai, amado teu povo. Senhor, mas também dou uma ordem, Senhor, ao mundo do Espírito, Senhor, que toda potestade, principado, poder e das trevas, agora toda voz, Senhor, que seja calada, Pai. Que encerre agora toda voz contrária, Pai querido, para que teus filhos não ouçam, Deus, a tua voz. Ei. Senhor, nós cerramos, Pai querido, toda a investida de Satanás contra este lugar. Contra Éden, contra este povo, contra os apóstolos deste lugar. Ei, Senhor, que tu possa nos equipar com armamento espiritual, Deus. Para que possamos combater, Senhor, aonde deve ser combatido, Senhor, os poderes das trevas. Senhor, nos coloca novamente no nosso lugar de origem, Pai querido. Ei. Leva cada um aqui, Senhor, para o seu lugar celestial, para o seu monte, Pai querido. Senhor, nós não queremos só ver, nós queremos, Senhor, guerrear, tomar posse e estabelecer o território, Pai. Ei, ah, Pai, a tua palavra fala, Deus, que tu nos ressuscitou juntamente com Cristo e nos fez assentar de ter uma nova identidade, assentar, Pai querido, de ter uma nova postura, assentar de tomar o governo, Pai, das regiões celestiais. E nós não abrimos mão deste lugar, Deus. Nós não abrimos mão deste lugar, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Eita. Abra sua Bíblia em Números. Números capítulo 13. É uma passagem conhecida. Eita, Pai. Diz assim. Vou ler aqui no meu celular, que as letras são maiores. Números capítulo 13, versículo 1 diz assim: Falou o Senhor a Moisés, dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada um príncipe deles. Eita, Pai. E enviou-os Moisés do deserto de Parã,
Segundo a ordem do Senhor, todos aqueles homens eram cabeça dos filhos de Israel. Eram príncipes. Versículo 25. E eles voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. E caminharam e vieram a Moisés e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, em Cádiz, e deram-lhe notícias a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. Eles contaram e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente a terra mana leite e mel. Este aqui é o seu fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. As cidades fortificadas e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque aquele povo é forte demais para nós. Querido, aquilo que eu não compreendo, eu não desfruto. O Senhor me colocou no meu coração um tema: avançando para novas realidades. Repete comigo: avançando para novas realidades. João capítulo 3, versículo 3, diz assim: Jesus conversando com Nicodemos, Jesus responde a Nicodemos a uma pergunta e ele fala assim: aquele que não nascer de novo não verá o reino de Deus. Profeticamente, Canaã representava o reino de Deus. E aqui em Números fala que 12 homens foram escolhidos. Esses 12 homens foram enviados a Canaã. E esses 12 homens tiveram a oportunidade de ver a terra, de entrar em Canaã e de ver a terra. Só que desses 12 homens, só 2 entraram na terra, Josué e Caleb. Pastora, mas a Bíblia, a senhora acabou de ler que aquele que nascer de novo, aquele que tiver em Cristo, verá o reino de Deus. Sim, eles viram o reino de Deus. Eles viram a terra prometida. Eles viram Canaã. Eles só não entraram, a maioria. E por que eles não entraram? João capítulo 3, versículo 5 nos dá a resposta. O Senhor continua na conversa com Nicodemos. Ele fala: Nicodemos, quem não nascer, não é só nascer de novo, é nascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. Quem nascer da água vai até ver, mas quem não nascer do Espírito não vai entrar. Você pode estar num lugar, talvez aqui, ou outra igreja, ou outro local, na sua casa, numa festa, que uma pessoa viu o reino de Deus, a outra já entrou no reino, já viu e entrou, e a outra nem viu ainda está no deserto. Por quê? Porque nós não conseguimos entrar, irmãos, quando nós não vemos. E a nossa natureza em Cristo nos dá o quê? Uma visão espiritual. Para que a gente possa ver com os olhos da carne, não. Porque aquilo que meu olho vê, esse olho aqui, que está te vendo aí nas cadeiras, não pode ver aquilo que Deus está fazendo no espiritual. Eu só sei aquilo e conheço aquilo que Deus está fazendo, a vontade dele, se eu nascer de novo, se a natureza de Cristo me der uma visão, um olho novo, um olho espiritual, para que eu possa ver aquilo que Deus está fazendo. Amém? Senão eu não consigo ver. E se eu não vejo, eu não desfruto. Eu fico nos olhos da carne, eu fico murmuradora, eu fico contenciosa. Esses 10 homens, eles viram com o olho da carne. Mas Josué e Caleb, eles tinham uma nova natureza.
Por isso que eles entraram. Eles entraram não só vir a terra, como depois possuíram essa terra. Mas por causa dos 10 que não creram, Josué e Caleb, eles não viram. Por que eles não entraram em Canaã? A partir daquilo que eles estavam vendo, já que eles estavam vendo correto. Eles não entraram. Qual foi a sentença de Deus para aquele povo? Para cada dia de descrédito, vocês vão caminhar um ano no deserto. 40 dias no deserto. Irmãos, cuidado com aquilo que teu olho está vendo. Cuidado para você não colocar em descrédito aquilo que Deus está fazendo. Que isso pode fazer você caminhar mais no deserto. Mas Josué e Caleb, eles viram a coisa certa, eles viram aquilo que tinha que ver, mas não entraram no momento na terra. Eles retornaram com o povo para o deserto. Mas Deus deveria colocar eles na terra, porque afinal de contas eles viram. Não. Josué e Caleb também não entraram naquele momento. 40 anos depois, Josué e Caleb herdam a terra. O povo que não viu morreu no deserto. E às vezes, querido, nós estamos nessa situação na fronteira. O Senhor querendo nos empurrar para coisas novas. E nós estamos na fronteira entre o deserto e entre Canaã. Ali está o rio. Ali está o rio Jordão. Ali está o batismo com a nova natureza. Ali está o rio da vida. Ali está o rio da ressurreição. Mas a gente se recusa a passar. E por que a gente se recusa a passar, irmão? Por que o nosso entendimento, a nossa visão não nos permite passar por aquele rio e tomar posse daquilo que o Senhor nos deu? Por conta daquilo que nós já aprendemos no Senhor. Irmão, eu vou tirar o sapato, senão não repara não. Aquilo que nós já aprendemos no Senhor nos impede de entrar numa nova realidade espiritual, numa nova realidade em Deus. E eu vou te explicar, pastora, você está falando heresia, não estou não. Quem tem bebê aqui sabe, eu tenho 2 netos que ainda usam fralda. Os pais ensinam, treinam a criança a fazer necessidade aonde? Quando nasce? Na fralda, nasceu, vai para fralda. Mas chega um tempo que tem que desfraldar esse bebê. Mas quem treinou essa criança para usar fralda? Os pais. Mas chega um momento que tem que desfraldar essa criança. Essa criança não vai ter facilidade em fazer as suas necessidades nem no piniquinho e nem no vaso sanitário. Porque para ela, tanto o piniquinho como o vaso sanitário é um gigante. Para que ela faça a necessidade no local certo, ela vai ter que ser treinada. Ela vai aprender no primeiro dia que treina? Vai aprender no segundo? Não, vai levar tempo. Aí a mãe bota ela lá no piniquinho, liga a bica, não é? Deixa a água correr, para ela escutar o barulhinho da água e ter vontade de fazer xixi. Mas enquanto ela não aprende, assim dizem os especialistas, psicólogos, pediatras, não pode tirar ela do piniquinho. Tem que esperar ela ter vontade. Uma hora ela vai ter vontade. E depois que ela fizer a primeira vez, nunca mais ela vai usar fralda. Mas o pai, para treinar, vai ter que ter trabalho. E aí a gente já entende como a misericórdia de Deus é grande. Por quê? Porque Ele sabe que para mim você entrar numa nova realidade não vai ser de uma hora para outra. Ele vai ter que nos ensinar coisas novas, porque até aqui Ele nos ensinou. Não é que aquilo que eu passei estava errado, estava certo aquilo que eu aprendi. Só que era por um tempo determinado. Agora o Senhor está me chamando para avançar, eu tenho que sair da fralda. Eu tenho que ir para o piniquinho. Eu não posso mais ficar na fralda. E aí, aquele bebê que já saiu da fralda, ele tem um irmãozinho. O irmãozinho usa fralda, porque ele está começando, como ele começou. Aí o irmãozinho fala, mãe, por que ele usa fralda? Porque ele não lembra do tempo que ele usava fralda, ele já desfraldou. Mas ele vai precisar ser instruído com a fralda.
Porque senão nunca ele vai conseguir usar o piniquinho e o vaso. Por quê? Porque ele não tem maturidade para entender que aquele gigante ele pode derrotar. Assim aconteceu. Deus não sabia, irmãos, foram 12 cabeças de tribo. Deus não mandou qualquer pessoa. Deus mandou príncipe. Deus mandou príncipe. Não foi qualquer um. Para sair do deserto, para sair do Egito, entrar, irmãos, no deserto para ir para a terra prometida, Deus usou um pastor com cajado na mão. Para entrar em Canaã, para entrar no reino, ele usou um guerreiro com espada na mão e um profeta. Não mudou, irmãos? Desconfigurou. No deserto ele provia água. Em Canaã tinha que cavar poço. No deserto, Moisés subiu o monte e vencia os inimigos pelo povo. No reino de Deus, o povo teve que conquistar a terra. Josué não foi sozinho, foi com o povo. O povo teve que guerrear, cada um pelo seu território, para expulsar os gigantes da terra, para que o povo pudesse se estabelecer, suas famílias se estabelecer. No deserto a roupa não envelhecia, tinha carne e pão todo dia. No reino de Deus tinha que plantar, cultivar, colher para comer. Mas Deus não sabia que lá em Canaã, lá nas regiões celestiais, tinha gigante como existe hoje, como tem hoje, que está guerreando contra a minha vida, contra a tua vida. Está guerreando nesse momento, neste lugar, falando: não ouve, não ouça, fica aí na fronteira, fica onde você está. Aí você tem tudo que precisa. Ei, rabalabandorei-calalabácia. Aí você não precisa lutar, aí você não precisa se mover. Deus sabia que lá tinha gigante e que o povo ia reclamar e que esses 10 iam voltar reclamando, irmão. Mas Deus estava treinando eles. E não estava só treinando 10, estava treinando Josué e Caleb, que ainda que eles tivessem fé, ainda que eles fossem obedientes, precisava sair da fralda. Então tem coisas, irmãos, que o irmão do Senhor falou. Eles ainda estavam no Egito. Quando ia tirar eles do Egito, ia introduzir eles numa terra que manava leite e mel, irmão. Eles saíram com a promessa, eles saíram com a palavra. Eles não saíram como turista. Eles não saíram, irmãos, como Abraão. Vamos ver que terra eu vou. Não, eles foram já com a palavra. Vai para essa terra. Eles não saíram perdidos, eles se perderam porque não creram. Mas eles saíram com direcionamento. Eu vou introduzir vocês, irmão. Mas quando chegou lá, eles se depararam com o gigante e eles não conseguiram, a maioria não conseguiu possuir a terra. Por quê? Porque a terra estava cheia de gigante. E os gigantes, irmãos, eram fortes. Na terra tinha fortaleza. Depois que eles entraram em Canaã, irmãos, eles entraram em Canaã. Ganharam a terra, mas ficou um lugar para ser conquistado. O lugar mais alto ficou para ser conquistado. Ali viviam os filhos de Anak. Eram homens enormes. Eram homens que colocavam medo, que eles se referiram até como, eles se sentiam como gafanhoto diante daqueles homens. Mas Caleb falou: Josué, estou satisfeito, estou na terra que manda leite e mel, mas eu quero mais. O Senhor quer me dar mais. O Senhor tem algo novo para mim. O Senhor me prometeu quando eu estava lá no deserto, que Ele ia me dar essa montanha como herança. Essa montanha era nada mais, nada menos, irmãos, do que o Monte Hebron. Era o monte onde já tinha sido, irmãos, de propriedade do povo de Deus. Abraão já tinha morado nesse lugar. Abraão já tinha montado acampamento nesse lugar. O corpo da esposa de Abraão estava enterrado neste lugar.
Isaac tinha sido enterrado neste lugar. Irmão, nós não estamos falando de qualquer lugar. Mas porque um dia houve fome na terra, Abraão deixou a terra e desceu para o Egito. Mas aonde teve fome na terra, irmãos, o inimigo tomou posse, fez prosperar aquela terra, para que o povo depois voltasse e pegasse uma terra que manasse leite e mel. Irmãos, não reclama. Talvez você não esteja entendendo algumas percas. Talvez você esteja até, irmãos, murmurando contra Satanás. Irmãos, a palavra de Deus fala que o injusto, ele pode trabalhar para a prosperidade do justo. Foi isso que aconteceu aqui nesse lugar. E o Senhor deu vitória a Caleb. E Caleb tomou aquele espaço, irmãos, com herança. Irmãos, isso aí foi tão forte. E eu vou te introduzir aonde o Senhor quer te colocar essa noite. O Senhor quer que você tome posse do lugar que você perdeu ou talvez nunca esteve lá, que é seu por direito. Há um lugar, irmãos, que você e eu precisamos governar. Porque você foi escolhido como modelo. Você foi escolhido como base do reino de Deus aqui na terra, como sombra das coisas espirituais. E quando eu sou escolhido para base, irmãos, como eu sou escolhido para modelo, eu e você, não tem como voltar atrás. Não tem como dar ré. Não tem como dizer que não. Você é um modelo. Você é uma base para o reino de Deus. Você é uma base para a manifestação da glória de Deus. Não tem como escolher não ser. O que você pode escolher é ser uma base de edificação ou uma base de destruição. Porque se o Senhor diz que eu sou base e eu não construo, não edifico em cima dessa base, Satanás vai construir. Porque não existe, irmãos, território inabitado. Deus, quando fez todas as coisas, Ele fez para que fosse habitado, para que a glória dele se manifestasse. Deus fez os céus, colocou os pássaros. Habita aí. Voa aí para minha glória. Quando Ele fez o mar, Ele fez os peixes. Colocou no mar. Tudo que Ele fez, irmãos, foi para ser ocupado. Ele fez a terra, Ele plantou a natureza. Fez Adão e Eva, o homem natural, colocou lá. Nas regiões celestes, Ele falou, só vai operar desse lugar o homem espiritual, os anjos. E sabe o que aconteceu, irmão? Adão pecou, ele não sabia, irmãos. Mas ele estava fazendo um comércio com Satanás. Quando ele se deixou, se permitiu ser seduzido pela sua mulher, e inconsequentemente a mulher pela serpente, ele estava fazendo um comércio. Ele estava trocando, irmãos. Não era só ser como Deus. Isso era uma isca. Satanás queria o lugar dele de governo, o lugar de autoridade do homem. Naquele momento, Satanás devidamente, legalmente, irmãos, ele tomou do homem aquilo que o homem tinha direito, que era as regiões celestes. É ter visão para caminhar e governar desse lugar. Afinal de contas, ele estava aqui, mas ele não tinha lugar de governo. Quem governava Satanás era o homem. E aí o homem passou a ser governado pelas trevas, porque Satanás conseguiu o lugar do homem nas regiões celestiais. O que diz lá em Efésios 12? Que a nossa luta não é contra carne nem sangue. A nossa luta é em lugares celestiais, é em lugares espirituais, é em lugares celestiais. Não é isso que diz em Efésios, Paulo fala? E é nesse lugar, irmãos, que como igreja nós precisamos estar. E é como igreja, queridos, Deus nos ressuscitou, o apóstolo Paulo fala, juntamente com Cristo, irmãos. Por que Ele nos ressuscitou juntamente com Cristo? Não foi a Sheila, não foi a pastora Sheila. Quando Cristo ressuscitou, Deus ressuscita a igreja. Porque o cabeça não podia ficar sem corpo, irmãos. Então Ele ressuscita a igreja e coloca a igreja sentada em lugares espirituais. Irmãos, então nós não podemos mais fazer comércio. Nós não podemos mais nos vender, irmão, por coisa dessa terra, por coisas desse mundo, pelos nossos desejos.
A profeta Amélia falou muito bem. Irmãos, precisamos crucificar aqui, ó. Porque a nossa primeira guerra, irmãos, é aqui. Se tu vence essa guerra aqui, tu ganha a guerra lá. A guerra lá, irmãos, o inimigo está desarmado. Está desarmado. Mas ele é forte, ele é valente. A Bíblia fala que ele resiste, irmãos, à igreja. E o que nós temos que fazer? Tomar esses lugares de volta. Não é local aqui, é lugar lá. Tem muita gente querendo local aqui, mas não é aqui, é lá, irmãos. Quantas pessoas você pede oração? Irmãos, ora por mim, porque eu preciso conquistar o meu lugar lá, o lugar que eu perdi lá, o meu lugar de autoridade lá, de governo lá, porque é de lá que eu governo. Aqui. Eu li um livro, irmãos, do Billy Graham, que ele fala assim. Talvez você até conheça esse testemunho dele. Que na sua época de maior ascensão espiritual, aí os seus discípulos falam para ele, as pessoas que o seguiam: Billy Graham, por que você não se candidata a presidente da república? Ele fala: eu não posso me rebaixar. Eu já sou embaixador do reino de Deus. Eu já sou profeta. Eu já sou príncipe de Deus. Eu não vou me rebaixar. Porque ele entendeu, irmãos, que não era aqui, era lá. Toda a carta de Efésios, toda a epístola de Efésios, irmão, sabe como é que foi escrita? Apóstolo Paulo preso, encarcerado, acorrentado pelos pés. Esse homem tinha tudo para reclamar. Esse homem tinha tudo para retroceder, querido. E esse homem pede um papel e uma caneta. E ele começa a escrever a epístola de Efésios. Ei, chega. Porque ela está a favor do vento. Ela entende que aquele vento é para levá-la mais alto. Ela entende que aquele vento não é para ela parar e esperar o vento passar. Não, é para ela ir no vento. Porque o vento o Senhor enviou para empurrar ela para um lugar que sem vento ela não iria. Que sem vento ela não sairia. Que sem vento ela não veria. Entende? Irmão, nós temos que ser uma igreja viva. Viva. Viva e eficaz, assim como é a palavra do Senhor, querido. Eu estou falando com vocês, irmãos. Ei. Peça ao Senhor a visão espiritual agora, irmão, para você ver aquilo que eu estou vendo. Irmão, nós precisamos nos posicionar como igreja. Nós temos que parar de produzir espinhos e abrolhos, irmão. Nós temos que parar de produzir desunião. Qualquer coisinha, não é. Irmãos, a verdade, irmãos, que Satanás sabe que, na verdade, muitos ainda tem a mesma fala de Adão e Eva, querem ser como Deus. Aí demora a desfraldar, irmãos. Nem toda criança desfralda no mesmo tempo. Tem criança que é com 2, tem criança que é com 3, tem criança que é com 4. O Senhor sabe a época de desfraldar. Vença o teu gigante, irmãos, aqui. Vença o gigante aqui. Jesus nos deu exemplo, irmão. Jesus foi crucificado no Monte Gólgota. Gólgota em hebraico significa Monte do Calvário, Monte da Caveira, Monte da Mente. Jesus foi crucificado lá. E além de ser crucificado, recebeu uma coroa na cabeça. Uma coroa de espinho na cabeça. Mas ele depois ressuscitou. Foi sepultado e ressuscitou. E quando a gente não crucifica aqui, irmãos, a gente não ressuscita, a gente não alcança as regiões celestes, a gente não alcança o nosso lugar de governo, porque
Porque aqui ainda está falando muito com a gente, ainda está conversando muito com a nossa alma. A nossa mente ainda está conversando muito, irmãos, comandando muito a nossa alma. E a nossa alma está comandando o nosso espírito, está nos dando direção contrária daquela que Deus quer. Está te colocando medo onde era para você ser ousado. Está falando para você que esse lugar não é para você, quando o Senhor falou que já te prometeu que é seu. Já te prometeu que é seu por direito. E aí, irmão, sabe o que acontece quando a gente morre, irmão? E o nosso espírito não está ligado a Deus. E a gente morre espiritualmente. Em Gênesis capítulo 12, eu gosto muito de Gênesis, né? Vocês já notaram, né? Em Gênesis capítulo 12, irmão, depois do pecado, Deus deu uma sentença para o homem. Já que você veio do pó, você veio da terra, e você está incapaz de governar a terra, você vai voltar para o pó quando morrer. Não foi essa uma das sentenças que Deus deu ontem? Foi, por isso que nós morremos hoje. Mas eu estou falando isso pelo Espírito. O homem, quando morreu, ele virou pó. É como no vale de ossos secos. Separou tudo, voltou para o pó, voltou para a terra. Só Deus para ressuscitar. Mas Deus também deu uma sentença, irmãos, para a serpente. Qual foi? Que ela rastejaria sobre a terra, e do pó da terra ela comeria todos os dias da sua vida. Se eu morro, irmãos, e volto para o pó, se eu morro espiritualmente e volto para o pó, quem está se alimentando no pó da terra? E aí eu quero alcançar lugares maiores. Eu quero ter a natureza de Cristo, irmão. Mas eu não consigo porque eu estou alimentando a serpente. Está entendendo comigo? Pegou? Pegou não? Deus deu uma sentença para o homem. Que por ele ter pecado, ele voltaria para o pó. E deu uma sentença para a serpente que ela comeria do pó da terra. Se o homem peca e ele volta para o pó, a quem nós alimentamos, irmãos, quando morremos espiritualmente? A serpente. E aí a gente quer tomar o nosso lugar de governo quando a gente está fortalecendo o nosso inimigo. Ele está lá fortificado, irmão, cidade fortificada. E a gente vai lá como os 10 espias, olha, não posso vencer, claro. Eles estavam alimentando ele o tempo todo no deserto, murmurando, reclamando. Não. Estavam mortos espiritualmente no deserto. Irmãos, quem está morto no deserto, como é que vai, irmãos, entrar pela porta da vida? Se já está morto. Se Cristo não ressuscitar, irmão. Se Cristo não se compadecer, se não houver arrependimento, não entra. Aonde que o povo, irmãos, que não entrou profeticamente no reino de Deus, não entrou em Canaã, viraram pó no deserto. Viraram comida de quem, irmão? Entende, queridos, o que o Senhor está falando hoje? Temos que parar de produzir alimento, irmãos, para Satanás. Se a gente quer o nosso lugar de governo, irmão, no céu, porque a terra reflete, irmãos, aquilo que está acontecendo nas regiões espirituais, nós temos que parar de alimentar Satanás. Temos que pedir misericórdia a Deus, falar: Senhor, me perdoa do meu pecado, me perdoa da minha rebeldia, me perdoa da minha falta de entendimento espiritual, me perdoa pelo descrédito, porque o Senhor já prometeu e eu fico murmurando. Eu não acredito que o Senhor vai me introduzir nessa terra, eu não acredito que eu governo, eu não acredito que eu tenho autoridade, eu não acredito que eu tenho poder, eu não acredito, Senhor. E o Senhor está falando: vai, o Senhor está lá em cima, vai meu filho, tu consegue fazer xixi no periquinho, vai meu filho, tu consegue. Tu consegue vencer esse gigante, meu filho. Para de fazer necessidade na fralda e vai pro periquinho. Vocês me perdoam, irmãos, mas é assim que o Senhor falou comigo na sala da minha casa. É assim que o Senhor tem me confrontado esses dias.
Eu espero com essa palavra, irmãos, que o Senhor esteja mexendo, removendo o teu espírito, dando ordem para os teus ossos, para que eles se unam novamente, para que Ele possa colocar nervo, músculo, pele, carne e soprar sobre ele. E que através de você Ele faça um grande exército nessa terra. Reina labandore calabácia. Richa labandore calabácia. Irmãos, quem vai vencer essa potestade, principado que está aqui, irmão? Esse grande exército que está aqui. Esse grande exército que está aqui é que vai se levantar para vencer, irmãos. O Senhor não vai trazer ninguém de fora. Somos nós, como igreja, como corpo. Cada um da sua maneira, cada um da sua forma, cada um trabalhando na sua área. Meu Deus, se arranhando. Mas como corpo de Cristo, irmão. Ninguém vence sozinho, querido. Ninguém alcança esse lugar, irmão, sozinho. Você só alcança se for parte do corpo de Cristo. E o que o diabo tem feito nesse tempo? Você não precisa de comunhão. Você não precisa fazer parte do corpo de Cristo. Seja Cristo em casa. Você conhece a palavra, você sabe orar. Você tem culto em casa. Para que ir para a igreja? Para que ter comunhão com os irmãos? Para que participar da Santa Ceia? Compra um vinho e pão, toma em casa, ministra. Você é sacerdote. Ei, rabalabandorei, calabá. Irmão, o Senhor está nos introduzindo, irmãos. Ele não vai introduzir ninguém no reino de Deus como ovelha. Para sair do Egito, Ele usou Moisés na figura de um pastor para direcionar as ovelhas pelo deserto. Mas para entrar, irmãos, em Canaã, para entrar no reino de Deus, irmãos, Ele se apresentou, irmãos, na figura de Josué como Senhor dos senhores. Ele não é Senhor de ovelha, Ele é Senhor dos senhores. Ele é Rei dos reis. Ele é Rei de quem quer governar. Quem são os reis, irmãos? O rei? Nós. Fala pro teu irmão. Quem são os reis do rei? Você, fala para ele. Quem é o rei do rei? Somos nós, querido. Mas olha aí para a cabeça do teu irmão. Olha aí, olha, disfarça assim, olha. Vê se tem uma coroa de espinho aí na cabeça dele. Vê se tem, vê se tem. Fala assim, não, esse meu irmão já crucificou. Você entende, irmão? O que é ser rei dos reis, a responsabilidade, o peso. E eu sinto o peso, irmãos, como eu falei. Termina aqui. Eu sei que o Espírito queria falar muito mais coisas, irmãos, mas eu termino aqui. Irmãos, quando sair desse lugar aqui hoje, coloca os pés com autoridade, irmão, naquilo que está te afligindo, sabe? Coloca com vontade, irmão. Você é rei do rei. Você não é rei de nenhum governante da terra, você é rei do rei. Vocês são senhores do Senhor, povo escolhido de Deus. Ei! E eu vejo, sabe, irmãos, uma carga, mas não é uma carga pesada. É uma carga para te empurrar, irmãos. Alguns irmãos aqui para onde você não quer ir. Deus já te deu até a visão, já permitiu que tu visse, mas tu não está conseguindo entrar. E se você se identifica, irmãos, eu queria chamar aqui o pessoal do louvor. Não sei nem quem vocês vão louvar agora. Aí é com vocês. Mas eu queria convidar você, que sabe que o Senhor tem te chamado para uma responsabilidade maior espiritual. Ele está te empurrando para um lugar novo. Porque, irmãos, nós até
Vamos para a guerra em nome de Jesus. Mas nós não consumamos a vitória só no nome de Jesus. Que isso, pastor, é heresia? Não, irmão. Eu preciso ter uma nova natureza em Cristo. Ah, Senhor, nós fomos lá expulsar o demônio, nós não conseguimos. Nós falamos em teu nome, mas não conseguimos. Irmãos, tu entra na guerra, usa o nome de Jesus. Mas para consumar a tua vitória, só o nome de Jesus, irmão, não basta. Você precisa ter uma nova natureza de Cristo. Quem herdarão a terra, irmãos? Não importa só, irmãos, quem vai ouvir a tua oração de guerra, o teu clamor. O diabo sabe, porque tanta importância tem, irmão, aquele que ouve, como aquele que faz a oração. São os justos que herdarão a terra. Então, só no nome de Jesus, irmãos, para com isso. Aí o Senhor falou para os discípulos: sabe o que essa caixa de demônio não sai? Desse território onde vocês foram expulsar o demônio não estava nele não, estava no território. Sabe por que eles não saem? O que vocês precisam fazer? Jejuar e orar. Mas eu preciso jejuar e orar para expulsar o demônio? Não, irmão. É para que você tenha uma nova natureza de Cristo. Para que você seja revestido de poder. Para que ao jejuar e orar, o Senhor fale para você qual é o lugar que você ainda precisa desfraldar. Para que quando você chegar no território habitado por Satanás, pelos poderes da treva, ele vai procurar fraude e ele não vai achar mais. Ele vai falar: desfraudou, desfraudou. É isso, irmão. Ah, eu vou jejuar para me ter... Irmãos, tu vai jejuar quantas vezes você quiser, orar, o diabo não vai sair. Agora é jejum e ora para receber esse revestimento, irmão. Para receber esse revestimento de glória. Quando tu apontar o pé, irmão, de longe, a 3 quilômetros de distância, o diabo vai ver, irmãos, a glória que você foi revestido. E é dessa glória que ele vai correr. Não é do jejum e da oração, mas é da glória que você vai ser revestido novamente. É desse poder, é desse manto que tinha sido perdido, que o Senhor vai te revestir novamente. É que nós vamos vencer, irmãos, no nosso território. É com esse manto, irmãos, com essa glória, que você vai vencer na sua casa. Você vai vencer o principado e potestade que está na tua rua, que está te confrontando. E eu quero te convidar, vem aqui na frente, você sabe quem é. Não fica com vergonha não. Você sabe quem é, vem aqui. Você sabe que o Senhor está te dando uma carga de responsabilidade maior e você tem temido. Alguns gigantes têm falado para você: você não pode, fica aqui na fronteira, fica aqui onde você sempre teve. Não se move, não se mexe, que tu já se envolveu com essas coisas, se deu mal. Fica aí mesmo, continua aí. Eu quero te convidar. Deus me mostrou algumas pessoas. Eu quero te convidar a vir aqui. O Senhor quer te introduzir num lugar novo, num lugar que você está olhando, você fala: ali tem gigante, mas o Senhor falou: mas é esse? Mas você vai conquistar essa terra é sua. Ei, rabalabandore calalabás. Quando a música sai da fronteira. Dani, sai da fronteira, Dani. Não diz pro Senhor que você não pode, que você é fraca, que você não vai conseguir conquistar. O território é teu, Dani. Ei, balabandore calalabás. Oferecer algo de valor. Aleluia. Para abençoar o sai da fronteira, irmãos. Coração. Sai da fronteira para você não ser tentado a voltar a ficar no deserto, irmão. Sendo provido por Deus, sem ter o que fazer, sem ter nada para fazer. Pedindo às pessoas: ora por mim, ora por mim. Tem pessoas aqui, irmãos, que não estão querendo nem ir. Outras já foram, o Senhor está falando: volta. Senhor, do que os olhos podem ver. Outras vão precisar ir para um lugar maior. Outras vão precisar retroceder.
Mas não é porque o Senhor está castigando ninguém não, irmão. É porque Ele está nos treinando. Ele está treinando a igreja dele. Quando você vê alguém, algum irmão, irmãos, que ainda está na fralda, não debocha não. Não tenha por menor não. Você também já esteve na fralda. E talvez você ainda esteja usando fralda e nem saiba. Eu queria pedir aos pastores que orassem por essas pessoas, que introduzissem essas pessoas no lugar delas de origem. Elas têm, cada uma delas tem o seu lugar de origem, tem o seu monte, tem o seu lugar celestial para ocupar, tem seu gigante para guerrear. Ei, xarabalabá. Que os pastores e intercessores possam tocar nessas pessoas. Priscila, você pode. Você pode, Priscila. Ei, rabalabandoré-calalabácia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ei, rabalabandoré-calalabácia. Tem lugar, irmãos, que já era para você ter saído. Lugares, não falando de igreja não. Lugares. Estou falando do corpo de Cristo não, mas você quer se manter lá. Porque afinal de contas lá é bom. Lá você não precisa fazer muita coisa. O Senhor quer te levar para um lugar de guerra mesmo. E se você largou a sua espada, toma ela de volta. Pastora Thaís, eu vejo uma espada na sua mão prateada. Muito linda. O Senhor fala, filha, não larga essa espada. Ei, balabandoré-calalabá. Você tem um lugar de governo. Não largue essa espada. Eu te darei. Ei, balabandoré-calalabá. Senhor, eu calo agora em teu nome toda voz contrária. Toda voz que os teus filhos estão ouvindo, Pai querido, neste momento eu calo pelo poder que é no teu nome. Nós amarramos, Pai querido, principado e potestade. Ei, podem ver que nós liberamos um novo caminhão, uma nova unção, uma nova glória sobre a vida dos teus filhos, Pai. Estou voltando. Irmãos, quando o Senhor quer nos tirar de uma determinada realidade e nos introduzir em outra realidade espiritual, Ele usa até Faraó para nos tirar da terra, para nos empurrar para o local que Ele quer que nós vamos. Me perdoa pelo que eu fiz. Peça a Deus visão espiritual, irmão. Ei, na balabandoré-calalabá. A essência és tu. Estou voltando. Sidney. A essência da adoração, toda a essência és tu. Tu és profeta. O Senhor manda você sair da fronteira da incerteza. Será que é Deus ou não é Deus? Será que eu falo ou não falo? Tu és profeta. Sabe disso? Sabe, irmãos, você só precisa de olhos espirituais. A mãe da Carol Teixeira ali que abriu o culto, ela não tem visão das vistas naturais, mas ela tem visão espiritual. Toda vez que eu tenho a oportunidade de estar com ela, irmãos, ela fala coisas tão poderosas. Irmãos, ela não precisa dos olhos naturais para ver o que ela vê, para Deus se revelar para ela. Por isso que a palavra de Deus fala, se for preciso, arranca o teu olho. Ele está falando, não é olho natural, arranca o teu olho espiritual, para que eu possa te dar o olho. Arranca o natural, que eu vou te dar o espiritual, mas não deixe de entrar no reino. Eita, lavandoré-calalabácia. Xerebalabandoré-calalabácia. Ei, xerebalabandoré-calalabácia. Abre os olhos, Pai, dos teus filhos. Abre os olhos, Pai, da tua igreja. Abre os olhos, Pai querido, dos príncipes desta casa.
estava se movendo, Deus falou, vou usar Faraó. A essência da Eu não sei o que Deus vai fazer, mas Ele está falando que vai usar Faraó para nos empurrar para uma nova realidade. A essência Ei, me perdoa. quero chamar aqui pelo que eu fiz. Pastor Abílio, vem pra cá, Pastor Abílio, fazer o que era para o senhor fazer. Quando a essência